Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, hoje de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e se liga. Olha só, a gente vai continuar fazendo a revisão para a avaliação do SAEP, tá? Se prepara aí, presta bem atenção nessa aula para não perder nenhum detalhe. Apenas estamos fazendo revisão para que você lembre do que você já aprendeu, tá? A gente só vai fazer esse reforçozinho. Para tornar essa aula mais inclusiva está Maria Helena, que é intérprete de Libras. Ela está bem aqui, Maria Helena. Muito obrigada, Maria Helena, por tornar essa aula mais inclusiva. Ela é intérprete de Libras, que é língua brasileira de sinais. Muito obrigada. E no chat, a professora Verônica já está aí verificando a participação de vocês. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esther, e bom dia, Vitória, que já nos deu bom dia, professora Esther. Que legal! Então, fica aí, viu, Vitória, prestando bem atenção nos detalhes dessa aula. A menininha já começou ali escrevendo, né, mandando você se organizar, separar um cantinho aí bem sossegado, porque a nossa aula já está começando. Olha só, todo mundo aí bem atento, fazendo as avaliações do SAEP. Eu tenho certeza que você também está se organizando para isso. Vamos à primeira questão, a gente vai revisar, tá? Vamos lá? Vamos à primeira questão agora, a gente vai observar essas questões mais detalhadamente, porque a maioria a gente vai utilizar textos, tá? Ontem a gente trouxe umas questões mais simples, não foi isso? Eu falei para vocês que o grau de dificuldade vai aumentando e agora a gente vai começar a observar os textos, fazer a leitura do texto, observar a estrutura do texto, tá? É bem importante isso tudo. E com calma, tá? O bem interessante é você fazer essa avaliação com bastante calma, com bastante atenção. A primeira questão, você já está observando aí esse texto, você conhece esse tipo de texto, não é? Você sabe que toda vez que a gente faz uso desse tipo de texto aí, não é, que a gente chama de tirinha, tá? Nesse texto aí, que é um texto que veio da história em quadrinho, tá? A gente tem a história em quadrinho, então a tirinha, ela surgiu da história em quadrinho, ela partiu da história em quadrinho. Para quê? Para que ela pudesse chegar em vários locais onde não tinha muito espaço, como o jornal, a revista, tá? Então, a tirinha é um tipo de história em quadrinho com poucos quadrinhos, né? A gente tem aí essa tirinha com apenas 3 quadrinhos, tá? Então, isso é um exemplo de tirinha. Você vai olhar esse texto, tá? Tá pedindo para você ler, você vai ler o texto, mas a pergunta é: esse texto é um anúncio, um aviso, uma tirinha ou um cartaz? Eu já disse para você que é uma tirinha, tá? Então, só de você observar como está estruturado o texto, tá? Você já vai descobrir que é uma tirinha, tá? Tem 3 quadrinhos apenas. Eu nem vou fazer a leitura dele, porque você já sabe que é uma tirinha pela estrutura do texto, como ele se apresenta, tá? Tem quadrinhos, tem os balões de fala, de pensamento, não é? Na tirinha. Então, preste atenção também na estrutura, como o texto se organiza. Então, esse texto é uma tirinha, tá? Vamos ao próximo texto, que é a questão de número 2. Agora, a gente sim vai precisar parar e fazer a leitura desse texto, tá? Ouça o texto. Quando tem assim, ouça o texto, é porque a professora vai ler para você. Olha que legal. Você ainda vai ter esse apoio da leitura pela professora. Queimada é assim: 2 times ficam separados e quem fica com a bola tem que queimar alguém do outro time. E quando queima essa pessoa, vai para o morto. Quando a pessoa queimada agarra a bola, ela pode queimar um inimigo do outro time. Vence o jogo quando acabarem os participantes do outro time. Então, o assunto desse texto é:
Já comecei aí com todas as questões, não é? Todas as alternativas, dizendo que são regras, as regras. De quê? Da amarelinha, as regras da queimada, as regras do basquete ou as regras do jogo de bola. Observou? Aí você vai ter que ouvir o texto com atenção e descobrir que é regra de algum tipo de jogo, mas eu preciso descobrir que jogo é esse. Verificou na leitura que se falava da queimada, não foi? Já começou o texto dizendo assim, queimada é assim. Então, nesse caso, esse jogo aí é a queimada. Então, são as regras, né, da queimada. Aí você vai marcar a segunda alternativa, regras da queimada, tá? Terceira questão. Leia o texto abaixo. Observa o texto, tá? O texto eu tenho o que aí? Só pela imagem, pela estrutura dele, você já sabe que esse texto é um convite. E logo aí em cima eu tenho convite. Venha comemorar comigo meu aniversário de 7 anos. Bianca. Aí tem a data aí, ó, 31/8/2022. Local, Rua das Estrelas, número 20, Afogados. Esse texto serve para quê? Aí a gente já vai entrar na finalidade do texto. Para que o texto serve? Todo gênero textual, como eu falei para vocês, tem uma serventia. Então, esse aí, o convite, ele serve para quê? Onde é que eu uso um convite? Para que eu uso um convite? Tá? É a finalidade do texto. Ele serve para dar uma notícia, serve para vender um produto, serve para ensinar as regras de um jogo ou para convidar para uma festa? Qual das alternativas você marcaria? Logo de cara, eu vendo aí convite, convidar, não é? Nesse caso aí, para convidar para uma festa. Mas se tivesse várias alternativas, aí nas alternativas tivesse assim, convidar para um batizado, convidar para um jogo de bola, convidar para um piquenique, convidar para um aniversário, você ia marcar qual alternativa. Então, tem que observar também como as alternativas estão colocadas, tá? Então, nesse caso, o convite aí serve para convidar para uma festa. Olha a alternativa aí marcada. A última alternativa, tá? Convidar para uma festa. Vamos à próxima questão. Agora, novamente, leitura, observando o detalhe do texto, que o texto me passa, tá? Nesse caso aí, a gente vai interpretar o texto, a gente vai observar o que ele está trazendo para a gente, tá? Leia o texto abaixo. O cachorro e a sua sombra. Um cão que carregava um pedaço de carne roubada na boca estava atravessando o rio quando viu sua imagem refletida na água. Então, pensando que estava vendo outro cachorro, ele tentou abocanhar o reflexo para roubar a carne dele. Mas, quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço que tinha roubado. E aí? Prestou atenção no detalhe? O cãozinho estava com a carne, não foi isso? Um pedaço de carne roubada na boca. Mas na hora que ele foi atravessar o rio, que foi que ele viu? A imagem dele refletida. Ele viu outro cachorro com outro pedaço de carne e quis fazer o quê? Tomar do cachorro para ficar com mais de um pedaço de carne. Então, nesse caso, esse cãozinho aí demonstrou ser o quê? Ambicioso, curioso, esperto ou maldoso? E aí, será que ele foi ambicioso porque ele queria mais de um pedaço de carne? Ou será que ele foi curioso e foi ver quem era o outro animal que estava refletido na imagem? Ou ele foi esperto
esperto demais, não é? Queria ficar com os dois, ia conseguir ficar com os 2 pedaços de carne. Ou ele foi maldoso. E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que ele foi ambicioso. Ele não se conformou com um pedaço dele. Ele queria mais de um pedaço, tá? Ele não foi nada de esperto, porque se ele fosse esperto, ele saberia que aquela imagem refletida na água era dele, tá? Então, vamos marcar a primeira alternativa que tem aí, ambicioso. Ele queria ficar com mais de um pedaço, tá? Vamos à quinta questão. Novamente eu tenho aí uma tirinha, tá? Eu tenho só um quadrinho. Eu tenho a história em um quadrinho. Mas eu vou precisar, nesse caso, ler. Por quê? Porque o que essa questão me pede é que eu faça a leitura e consiga inferir o texto, tá? Eu consiga descobrir o que é que tem por trás aí dessa fala aí dos personagens, tá? Que estão aí nos balões de fala, tá? Então, preste atenção nos detalhes. De acordo com esse texto aí, que a gente vai fazer a leitura, você vai precisar observar os detalhes do que esse texto pede aí pra gente, tá? Vamos fazer a leitura. Na leitura, eu percebo logo que Magali está cantando. Olha só, a boca dela está bem aberta e eu tenho algumas notas musicais para mostrar que aquele balão ali é ela cantando, tá? Eu tenho assim, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Vê só, eu tenho ela cantando, mas ela não está cantando como a professora Esté, tá? Que a professora Esté, apesar de estar com a voz um pouquinho ruim, ainda conseguiu cantar melhor do que a Magali, eu acho. Observem o que os amigos da Magali estão falando, inclusive baixinho, porque o balão está todo pontilhadinho. Vejam só a fala dos amigos da Magali. Presta atenção agora na leitura da fala. É a fala que vai me dar a resposta. Abre aí a tela, por favor, produção. Deixa a tela aí bem grande para a gente conseguir fazer a leitura. Isso, muito bom. Então, olha só o que os amigos estão falando. Inclusive, a Mônica, não é? Está cochichando aí no ouvido do amiguinho dela, vê, ainda bem que ela só tem 3, tá? Cascão está aí com várias marquinhas nele, né? Mostrando que ele não está nem aguentando ouvir a Magali cantar. Será que é porque a Magali canta bem ou a Magali canta mal? Eu, inclusive, já até marquei aí. A Magali canta mal, gente. Eles não estão aguentando, não tem nenhum amigo. Será que ela não tem nenhum amigo? Não, no texto já está dizendo que ela tem 3, não é? Ou ela tem 1 milhão de amigos, como ela cantou aí? Não, o texto está dizendo que a Magali canta muito mal. É isso aí que o texto traz, tá? Então, nesse caso, eu preciso fazer a leitura e pensar sobre o que eu estou lendo, tá? Vamos à última questão para a gente terminar a nossa aula, tá? Olha aí. A última questão. Vamos fazer a leitura agora. E agora, nessa última questão, preciso observar a estrutura do texto. O leão e o ratinho. Um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho,
com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Observou a estrutura do texto? Eu tenho um título. Os animais falam, os animais têm sentimentos, não é isso? E no final eu tenho uma moral. Lembrou desse tipo de texto que a gente já trabalhou em nossas aulas? Então, preste atenção. Será que o texto que você leu é uma fábula? Ou é um conto? Ou uma piada? Ou é uma receita? E aí, ensinou a fazer alguma coisa? Se for uma receita, ensine a fazer alguma coisa. Se for uma piada, você se diverte muito, né? E geralmente as piadas são curtinhas, tá? A gente ri muito com as piadas. Ou é um conto que tem uma princesa, um príncipe, um lobo, uma menininha, um era uma vez. E aí? Tenho certeza que você já marcou que era uma fábula. Isso mesmo. Então, é a última alternativa. Nós ficamos por aqui. Desejamos a vocês um excelente dia e uma boa prova. Tchau, tchau, crianças!